Oi, gente, tudo bem com vocês? Finalmente, então, começando o primeiro vídeo da discussão da nossa leitura conjunta de Cujo. Tô muito animada, eu acabei de ler essa parte, fiz minhas anotações e vamos começar. Primeiro de tudo, quero saber o que vocês acharam dessa primeira parte. Quero saber se vocês estão acompanhando, deixem aqui nos comentários, não quero ficar falando sozinha, né? Senão não é leitura conjunta. E sei que lá no vídeo de introdução a essa leitura conjunta, falando da divisão, esse livro é meio complicado de dividir porque ele não tem divisões certas de capítulo. Na verdade, ele não tem divisões de capítulo, né? E eu não lembro se eu comentei no vídeo de apresentação o porquê que esse livro não tem capítulos. E eu vi que o King, e eu acho que a gente vai poder ver isso melhor na entrevista que tem no fim do livro, mas não quero nenhum spoiler, então não vou ler agora. Mas o King disse, isso eu achei na internet, que ele queria que o livro tivesse uma fluidez diferente de livros que normalmente têm pausas de capítulos, essas pausas longas. Então, ele queria que tudo fosse num supetão só. Então faz muito sentido, porém, a gente tá acabando com isso, né? Por dividir o livro de qualquer forma e fazendo essas discussões semanais sobre o conteúdo, mas de qualquer forma não tinha como fazer uma leitura conjunta sem ter algum tipo de base de até onde vamos ler para discutir e da onde vamos seguir na próxima discussão e tudo mais. Então, assim, não acho que vai estragar a nossa experiência, mas vamos levar isso em consideração, né? O ritmo de leitura com certeza seria diferente se fosse só vou sentar e vou ler esse livro aqui, né? Sem a discussão. Mas vamos lá aos comentários. A gente leu da página 13 até a quebra da página 42 nessa edição aqui da Biblioteca Stephen King da Suma. Então, aqui começa com a história daquele serial killer, o Frank Dodd, que eu sinceramente no início comecei a pensar, será que é uma história que apareceu em algum outro livro do King que eu já possa ter lido, ou de repente algum conto, alguma coisa? Mas eu não me lembrei, então se alguém sabe se essa parte é uma referência específica a alguma outra história, me deixa aqui nos comentários também que eu tô louca pra saber. Mas eu não me lembrei de nada muito específico assim. Mas bem, começa com essa história aí desse cara que era um serial killer, matou uma galera na cidade de Castle Rock, que é uma cidade em que acontecem várias histórias do King. Pra quem lê bastante King sabe disso. Pra quem não lê, saibam que outras histórias que vocês lerem dele podem se passar dentro da mesma cidade, né? Tem até conexões de personagens e tudo mais, tem um monte de referência. Então, é isso que eu acho muito sensacional. Não peguei nenhuma referência direta a muita coisa aqui ainda, mas se eu pegar, eu vou comentar. Mas a referência desse personagem aqui, que esse assassino daí foi preso e ele morreu. Acho que foi isso. Ele morreu, a cidade inteira ficou muito aliviada, que não tem mais essa ameaça desse monstro. Eles falam muito de monstro aqui, se referindo a esse cara. E logo no início não diz que é uma pessoa de fato, e eu pensei, já estão falando do Cujo, do cachorro, né? Porque a gente sabe que isso aqui é um cachorro. A capa, né? Não tá lá tão clara, a gente vai... Não, tá sim, vai. Eu tava pensando que podia ser uma pata de urso aqui, sabendo que é um cachorro, mas eu fiquei meio... Será que de fato uma pata de um cachorro grande se parece com isso aqui? Não sei, pela unha... Não sei, comecei a viajar aqui, tá? Mas daí falam que é esse serial killer e que ele morreu, então todo mundo tá muito aliviado. Porém, eu fiquei ali pensando, será que o Cujo, né, o cachorro, é uma reencarnação desse serial killer? Será que isso faz sentido? Ou seria alguma outra metáfora para a palavra de monstro ali? Porque ele é mencionado o cachorro ali depois, né? Que 5 anos depois ele volta, uma coisa assim, na forma de cachorro. Então eu fiquei pensando um pouco nessa parte. Então a gente tem a história do Ted, aquela criança ali, ele tem os dois pais e tal. Acredito que vão ser os personagens principais do livro, essa família. E tem aquela parte toda sobrenatural sobre o monstro no armário e que o menino vê e esse monstro fala com ele. E eu não tava com essa ideia de que esse livro seria... Quer dizer, a gente tá falando de King aqui, né?
Então, é meio difícil falar isso, mas eu não tava pensando que isso seria algo tão sobrenatural assim, já que a gente tá falando de um cachorro. Mas daí com essa parte toda do monstro ali, do bicho-papão, e esse monstro, pela imaginação do menino, parece um cachorro, porque fala cabeça peluda, não sei o quê. Mas a fala do monstro para o menino se refere ao serial killer, ao Frank. Então, eu ali fiquei um pouco confusa nessa parte. Não imaginei que fosse ser algo assim pro sobrenatural, mas depois ali a gente vê, né, já descobre umas outras coisas sobre o cachorro. Mas eu fiquei pensando um pouco nisso. Até que ponto essa história vai ter partes mais sobrenaturais e partes mais realistas, digamos assim. E também, logo depois, a gente conhece também outra personagem, que é a tia Ivy, que é a velha chata da cidade que sabe de tudo. E não sei, também fiquei pensando que pode ter um elemento aí de que essa senhora vai ter uma parte importante. Bom, tudo que é personagem tem parte importante no livro, senão não ia estar lá, né? Mas que ela vai ter alguma questão ali de repente ajudar os personagens, ou por conta dela saber tanta coisa, ou ter certeza de tanta coisa, isso vai, não sei se ajudar ou atrapalhar ali ao longo da história. Achei ela interessante. Tô curiosa pra saber mais sobre essa personagem, ler um pouco mais das interações dela com os outros personagens desse livro aqui. E então a gente chega no cachorro. Tá. Eu sabia que Cujo era um cachorro, né? Tem até uma versão de filme dessa história, nunca vi. Eu tenho uma ideia do que acontece nessa história, não sei se por eu já ter ouvido alguém falar ou alguma coisa assim, não sei bem. Mas o cachorro finalmente aparece, é um São Bernardo e eu tava na cabeça que ele seria um Rottweiler, não sei porquê. Mas tá, lembrei, aqui é um São Bernardo. Então, ele aparece como o cachorro do mecânico, né? O Ted e os pais dele foram até a fazenda ali do mecânico pra arrumar o carro do pai do Ted. E daí ele viu o cachorro e eu pensei, meu Deus, já vai dar algum BO aqui agora, porque o cachorro é maluco, né? A gente já sabe que o cachorro é maluco, senão não ia ter história. Mas o cachorro parecia muito sereno ali, muito bobão, sabe? Eu comecei, na cena que descreve ali do Ted brincando com o cachorro e tudo mais, eu fiquei pensando num desenho animado em que tem um cachorro grande com cara de bobão e a criança lá muito animada, muito louca, não sei o que, brincando, e o cachorro assim, tipo, tá, vamos só fazer o que ele tá pedindo. Sei lá. Eu fiquei pensando nessa cena, mas no fundo da minha cabeça pensando assim, meu Deus, vai dar alguma coisa ruim aqui. E não deu. O cachorro tá bem. Porém, a próxima cena, e uma coisa que eu achei muito legal é que o King traz aqui meio que o pensamento do cachorro também. Não é só uma visão de fora do que o cachorro tá fazendo. Então eu acho que isso vai ser muito interessante nessa história. Mas vamos ver o que acontece. Só que aí, na cena do Cujo perseguindo o coelho, e daí ele se enfia lá naquela toca, naquele buraco que tem no meio do campo, e o coelho entra lá, né, pra se proteger, e o cachorro vai meio que dar um pulo pra entrar lá e fica entalado, porque ele é muito grande. E aí os morcegos, que estão com o negócio da raiva lá, esqueci que coisa que é. Vírus? Bactéria? Acho que é vírus. Que os morcegos estão com esse negócio da raiva. Ali já deu pra ver tudo, né? O cachorro, então, morde um dos morcegos, o morcego morde ele no focinho, e pela informação que aparece aqui no livro, nunca fui atrás disso, mas deve ser verdade, que é muito perigoso, o vírus da raiva é muito mais perigoso para animais do que para humanos, e principalmente se for mordido na cabeça, porque é um vírus que ataca o sistema nervoso, né, que o cérebro e tudo mais, tá mais perto, enfim. Então aqui a gente tem a informação do porquê o cachorro vai ser maluco e vai atacar todo mundo e tudo mais, a história toda que vai acontecer, né, gente? Isso não é spoiler, né? É o cachorro a parte central disso aqui, e aí foi King que escreveu, então assim, coisa pouca a gente não precisa esperar aqui. E aí vem toda a parte um tanto longa
sobre o trabalho do pai do Ted, o Victor, que ele trabalha numa agência de publicidade, ele tem um parceiro, e essa agência tá meio capenga ali, porque um grande cliente deles tá querendo sair, pelo visto, eles estão tentando proteger essa carteira desse cliente na empresa. Então, tem uma menção aí que o Victor vai ter que ir para Nova York para falar com eles, fazer uma reunião, uma apresentação, não sei bem. Então, assim, já dá para imaginar que vai ser nesse período que o Victor tá fora que a história inteira vai acontecer. Eu imagino, eu não sei se é isso, mas eu imagino que sim, tá? Mas ele tá relutante em ir e tudo mais. Só que aí, o finalzinho dessa parte ali, no corte da 42, me deu um arrepio que eu não sei se pra vocês foi a mesma coisa. Mas pra mim, quando eles estão falando sobre o cliente é uma empresa de cereais muito famosa, as propagandas ficaram muito famosas. Só que o problema, o porquê esse cliente está querendo abandonar a agência de publicidade e tal, é porque entrou um concorrente no mercado de cereais mais doces, melhores, não sei bem. E o tal do concorrente dá ali no final tem uma frase, acho que é do Victor, deixa eu olhar, que ele fala: na primeira vez que eu olhei para a caixa do cereal do concorrente no mercado, pensei que estava cheia de sangue. Gente, isso me deu um arrepio, porque um pouco antes aparece uma cena de personagens que não tinham aparecido ainda, a mãe e uma filha em casa, e a filha começa a passar mal e vai ao banheiro, e né, a mãe pensa que pode ser uma virose, alguma coisa assim, e a menina tá vomitando sangue, e muito sangue. Então, assim, essa referência ao cereal com aquela cena da menina conecta, né? E eu tô muito curiosa pra entender o que que tem nas graças desse cereal aí e como tudo isso vai se conectar na próxima parte. Eu tô muito empolgada, eu tô adorando a leitura, mas vou ler a próxima parte só mais perto do próximo final de semana pra poder gravar com tudo que eu tô pensando mais fresquinho aqui pra vocês. Quero muito saber o que que vocês acharam dessa primeira parte. Me contem as expectativas de vocês, o que que vocês acham que vai acontecer depois, que eu quero muito saber, e vamos conversar. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, no domingo que vem. E é isso. Um beijão!